Shalom! Começando mais este dia com Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Hoje é quinta-feira, 22 de janeiro de 2026. Que o Senhor nosso Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Que Deus abençoe a nossa cidade de Pederneiras, que Deus abençoe a população de Pederneiras, a princesinha da Terra Roxa. Eita, cidade maravilhosa! E que Deus possa também abençoar todas as partes desse Brasil e desse mundo, aonde quer que esse vídeo possa chegar. Aonde quer que esse vídeo chegue, pode ter certeza que o Senhor derramará bênçãos sem medidas na vida de vocês. Amém? Vamos para a Bíblia então? A voz é minha, mas a palavra é de Deus eternamente. Hoje nós vamos falar sobre o exemplo de humilhação que Cristo viveu durante o seu ministério. E ele deixa esse exemplo para que nós possamos seguir o exemplo de Cristo, né? Então vamos lá, a gente vai para o livro de Filipenses, né? Capítulo 2, do verso 5 ao verso 8. E diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Amém? Então, veja bem, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Presta bem atenção, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. O que diz o verso 7 aqui? Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então veja bem, o nosso Jesus Cristo, ele é o Senhor dos senhores. Só que ele viveu aqui como servo para servir os seus semelhantes, os seus filhos, que nós possamos também seguir o exemplo de Cristo Jesus. Veja bem, lá na criação foi dito assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aqui fala que tornando em semelhança de homens, é reconhecido em figura humana. Então veja bem, ele viveu 33 anos como um ser humano comum, né? Mas ele é Jesus, ele é Deus. Ele sofreu todas as tentações que nós sofremos. Ele sofreu todos os desprezos em qual nós somos desprezados, né? E veja bem o que diz o verso 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E morte de cruz. Aquela cruz, ela não tinha sido feita para Jesus. Naquela época, quem morria crucificado eram os piores bandidos e assassinos da época. Mas foi ali que ele pagou o resgate por minha vida e por suas vidas e pelas vidas de toda a humanidade, certo? Então a salvação, ela veio através da morte de cruz, né? Ele fala, pelo que também Deus se exaltou sobremaneira, né? Ele deu o nome que está acima de todo o nome. Então veja bem,
né? Jesus se humilhou, morreu a morte de cruz, né? Obediente até a morte. E aí o verso 9 diz assim: pelo que também Deus o exaltou, né, sobremaneira, né? Ele deu o nome que está acima de todo o nome. Glória a Deus por isso, porque Jesus Cristo é o nosso intercessor. Ele disse assim: ninguém vem ao Pai se não por mim, certo? O verso 10, para que o nome de Jesus Cristo se dobre a todo o joelho, né? Nos céus, na terra e debaixo da terra. Amém? Glória a Deus. E veja bem o que fala o verso 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então que nós possamos seguir este exemplo maravilhoso de Cristo Jesus. Ele sendo Senhor, ele se fez servo para servir. Isso é um grande ato de misericórdia e de humildade. Agora veja bem o que o livro de Mateus fala sobre isso. Mateus capítulo 23, verso 12 diz assim, né? Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Glória a Deus por isso, irmãos. E Tiago, capítulo 4, verso 6 diz assim: antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Então que nós possamos ter a mesma humildade de Cristo Jesus. Devemos seguir o seu exemplo, né? Acabei de ler aqui em Mateus: aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado, né? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, né? Que nós possamos ser humildes de coração. Não é feio ser humilde, não é feio ser servo, isso é coisa maravilhosa, certo? Isso é muito bom para o nosso ego, seguir o exemplo de Cristo Jesus. É o melhor exemplo do mundo. Qual exemplo eu seguiria? Qual exemplo você seguiria? Tem que ser o exemplo de Cristo Jesus, o melhor exemplo do mundo, né? O maior homem da história que já esteve aqui nesse mundo, nascido de uma mulher, é Jesus Cristo, e nascido de uma virgem, gerado pelo Espírito Santo. Se você crê, diga amém, porque eu digo amém, glória a Deus. Oremos. Grandioso e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, muitíssimo obrigado, Pai, por nos deixar esse exemplo maravilhoso de humildade. Muitas vezes nós somos orgulhosos, muitas vezes a gente não quer ser humilde, bate aquela sensação dentro da gente de orgulho. Nós somos seres humanos, nós somos assim mesmo. Mas com a graça e a misericórdia de Deus e deixarmos o Espírito Santo atuar em nossas vidas, só assim nós vamos conseguir ser humilde como Cristo. Então vamos, meus irmãos, deixar que o Espírito Santo haja em nossas vidas para que possamos ser humilde. E eu quero dizer para vocês o seguinte, meus irmãos: aonde quer que esse vídeo chegue, aonde quer que tenha alguma pessoa assistindo esse vídeo e der glória a Deus, vai receber de Cristo Jesus as suas maravilhosas bênçãos. Amém? Glória a Deus por isso. Pai, muitíssimo obrigado e eu lhe agradeço em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém, amém. A voz foi minha, mas a palavra é de Deus eternamente. Que nós possamos dizer assim:
Quando eu olho para mim, pecador, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para esse grande Deus Todo-Poderoso, eu não vejo como me perder. Mas que eu tenha também, não só olhar, mas que eu tenha que entregar a vida a Ele. Certo? E manter um relacionamento com esse grande Deus. Amém? Isso é muito bom. Eita glória, que Deus maravilhoso. Shalom!